Fala gringos, vocês estão no Anima Nerd. Hoje vou trazer para vocês a parte 2, da obra em que o protagonista é picado por cobras e fica mais forte. A parte 1 dessa obra está na descrição e também fixada nos comentários. Espero que gostem e vamos ao resumo. Enquanto os homens se afastavam, Soshu começou a cair de exaustão, mas Pilwol estava lá para ampará-lo. A história continuou, e Pilwol levou Soshu de volta para casa. Pilwol olhou ao redor rapidamente e elogiou a casa de Soshu. No entanto, Soshu não estava acostumado a receber elogios de ninguém e perguntou a Pilwol se ele estava zombando dele. Pilwol disse que a casa de Soshu não era diferente de um palácio, e então admitiu que ele mesmo vivia em um poço de cobras. Soshu pensou que Pilwol estava inventando isso apenas para fazê-lo se sentir melhor. Em seguida, Pilwol disse que estava indo embora porque tinha um compromisso. Soshu perguntou a Pilwol para onde ele estava indo, e Pilwol perguntou se Soshu costumava se interessar pelos negócios alheios. Soshu riu e disse que Wol teria feito a mesma pergunta. Wol sabia que era verdade, e disse que havia algumas pessoas que lhe deviam. Ele foi usado, abandonado e perseguido. Soshu queria saber quem eram essas pessoas e se Pilwol planejava se vingar. Pilwol mencionou a seita Xinjiang, a seita M e os seguidores que os apoiavam. Soshu não podia acreditar nisso e disse que era insano. Então ele perguntou se Pilwol estava tentando travar uma guerra contra toda a força de Sichuan sozinho. Posso parecer insano, disse Pilwol. Ele então pediu a adaga voadora que tinha emprestado a Soshu porque iria precisar dela. Soshu chamou a adaga de pedaço de lixo, mas Pilwol disse que não era lixo. Ele gastou um tael de prata nela. Soshu procurou embaixo de sua cama e disse que Pilwol precisaria de muita coragem se pensasse em se vingar com essa adaga. Soshu jogou uma arma para Pilwol que tinha escondido sob a cama e disse para ele levar essa em vez disso. Pilwol adorou a arma, elogiando o equilíbrio e a durabilidade perfeita. Pilwol perguntou a Soshu se ele teve dificuldades para fazê-la, e Soshu disse que não teve dificuldades para fazê-la. Apenas não teve muito tempo porque teve que fazê-la em segredo. Pilwol perguntou se Soshu estava certo de que era seguro pegar a arma, e Soshu disse que claro era seguro. A seita Xinjiang e a seita M eram a razão pela qual o clã Tang estava em ruínas, e Soshu disse que nunca poderia perdoá-los por oprimir e alienar o clã Tang até sua ruína. Além disso, ele disse que Pilwol foi a primeira pessoa a lhe dizer para não suportar isso. Pilwol apreciou o gesto amável e começou a testar sua nova arma. Pilwol se acostumou rapidamente com a adaga, e Soshu ficou maravilhado. Parecia que as lâminas voadoras estavam se movendo por conta própria. Ele pensou que precisava se lembrar de que seus olhos não estavam pregando peças nele. Pilwol disse que daria um nome à sua nova arma, Adaga Fantasma. Enquanto Pilwol saía pela porta, ele deu seu nome a Soshu. Soshu disse que rezaria pelo sucesso de Pilwol em Sichuan. Mais tarde, em Chengdu, presenciamos uma mulher conduzindo uma reunião. Ela expressa sua sincera gratidão a todos que se reuniram ali hoje em resposta ao seu chamado. Os presentes afirmam que estão sempre prontos para apoiar a Dama Wu. Ela menciona que as condições na Sala das 100 Flores não estão muito boas devido à pressão da seita Xinjiang, mas fica aliviada por todos estarem fazendo o seu melhor para ajudar. Os homens asseguram a Dama Wu que protegerão a Sala das 100 Flores, não importa o quão poderosa seja a seita Xinjiang. Eles garantem a Dama Wu que ela não precisa se preocupar com nada. A Dama Wu agradece a eles, mas pensa consigo mesma que os homens são todos iguais, nada além de bárbaros vulgares. Em seguida, ela lembra que a seita M emitiu uma convocação devido ao comportamento incomum da seita Xinjiang. Ela comunica aos homens à mesa que não poderá comparecer à próxima reunião. Os homens perguntam com entusiasmo se também podem se unir às fileiras da seita M, chegando até a dizer que escalariam a montanha da seita M. A Dama Wu derrama lágrimas de alegria e pensa consigo mesma que os homens estão lá apenas por causa de sua aparência. Ela pode manipular todas as pessoas que a veem como uma flor, até o dia em que se torne a líder da seita M e governe Sichuan. A reunião termina quando eles descem as escadas, e a Dama Wu vê um rosto novo. Ela fica intimidada pelos olhos brilhantes e pela pele clara de Pilwol. A Dama Wu decide se aproximar de Pilwol. Ela aborda Pilwol e diz que nunca o viu por ali antes. Ela se apresenta como Lady Wu do Salão dos 100 Seguidores e pergunta o nome de Pilwol. Ele concorda e diz que seu nome é Pilwol. Lady Wu quer saber mais e pergunta a Pilwol se ele é um artista marcial. Pilwol responde que ela pode pensar o que quiser. Lady Wu não aprecia a resposta fria de Pilwol e pergunta por que ele não dirá. Pilwol pergunta se ela sempre age tão inquisitivamente quando conhece alguém pela primeira vez. Os homens com Lady Wu não apreciam o tom de Pilwol e exigem que ele se desculpe com ela. Pilwol pergunta a um dos homens se não pegou a vibração correta, e ele diz a Pilwol para ajoelhar-se e se desculpar formalmente. Se não o fizer, haverá consequências, ele diz. Pilwol se levanta da cadeira e diz que há um limite para o quanto você pode ser influenciado por uma mulher. Ele pergunta a eles se não deveriam avaliar seu oponente antes de atacar. O homem fica furioso
porque não quer ser envergonhado na frente de Lady Wu e chama por sua espada. Como você ousa zombar de mim? Pergunta ele a Piu Wu. O homem parte para um ataque a Piu Wu, mas Piu Wu facilmente se esquiva. O homem fica chocado por Piu Wu ter esquivado de seu ataque com tanta facilidade. Ele agora está mais irritado, pois isso nunca aconteceu antes. O homem se prepara para outro ataque usando a técnica da espada tempestade de trovão da Casa do Céu Claro. Seus camaradas têm medo de que ele realmente vá machucar Piu Wu. O homem parte para um ataque novamente, mas mais uma vez Piu Wu facilmente evita o golpe. O homem não consegue acreditar que Piu Wu esquivou de seu ataque novamente e fica se perguntando quem é Piu Wu. O homem tenta evitar o constrangimento mais uma vez e ataca por trás das costas de Piu Wu. Piu Wu facilmente evita o ataque e se aproxima de Lady Wu. Ela fica hipnotizada pela presença de Piu Wu. Agora que Piu Wu parou de se mover, o homem tenta surpreender Piu Wu com um último ataque. Piu Wu olha para o homem e pergunta se isso é realmente o melhor que ele pode fazer. Piu Wu pega o queixo do homem com 2 dedos e o joga no chão. Piu Wu se levanta para encarar Lady Wu e ela pede a ele que liberte sua raiva. Lady Wu diz a Piu Wu que o homem não é uma pessoa ruim. Ela diz que ele estava agressivo porque estava preocupado com ela. Piu Wu diz que as pessoas sempre devem se responsabilizar por suas ações. Lady Wu concorda e pergunta como ela pode se responsabilizar pelo homem. Ela joga Piu Wu para longe com essa resposta. E ele pergunta se ela está realmente disposta a se responsabilizar pelo homem. Os camaradas do homem imploram para que ela não o faça, pois preferem lutar com as próprias vidas em jogo. Mas Piu Wu percebe o que ela está fazendo. Ela está tirando o máximo proveito do que tem. Piu Wu olha para Lady Wu por um longo tempo e não consegue deixar de sorrir. Lady Wu assumiu a responsabilidade pelo homem de antes. Lady Wu então pergunta a Piu Wu se ele pode fazer um favor a ela. Ela diz que não deve ser muito difícil para ele, considerando o quão facilmente ele derrotou o homem antes. Piu Wu diz que precisa ouvir o favor primeiro. Nam Ho-san, ela diz. Ela quer que Piu Wu mate Nam Ho-san, o próximo na linha do clã do Trovão. Ela diz que não muito tempo atrás, o líder do clã do Trovão, Tai Yon-ho, propôs o casamento entre ela e Nam Ho-san. Eles ameaçaram dizendo que apoiariam a seita Xinjiang se eles recusassem a proposta, colocando o salão dos 100 seguidores e a seita M em uma posição muito difícil por causa dele. Piu Wu percebe que, como não tem contato com o salão dos 100 seguidores, Lady Wu deve ter calculado que pode alegar que não o conhece se ele falhar. Lady Wu diz que, se Piu Wu matar Nam Ho-san para ela falará bem dele com sua tia e garantirá que ele receba uma recompensa generosa. Piu Wu pergunta quem é sua tia. Lady Wu diz que sua tia é uma das grandes discípulas da líder da seita M. Han. Ela é a mestra do pavilhão Zhang Hua. Piu Wu pergunta com um sorriso. É assim que é? Agora estamos levados para a montanha M, onde vemos Hanju e um de seus camaradas chegarem. A vista da montanha é incrível, mas tudo é insignificante se eles perderem para a seita Xinjiang na guerra. Hanju e seu camarada estão visitando para uma reunião com a seita M. Esta reunião incluirá Zhanghua, Yang e a abadesa das 9 calamidades. Hanju corta logo o assunto e diz que não há como um grupo de vagabundos derramar sangue de graça. Então eles devem querer algo em troca. Hanju diz que está correta, pois eles não podem se dar ao luxo de sofrer perdas. Quanto vocês querem? Pergunta Han. Hanju diz que acredita que 500 mil yangs de ouro é justo. Os discípulos da seita M ficam chocados e Han tem que acalmá-los. Han pergunta a Hanju se ela realmente espera que a oferta seja aceita. Han diz que ela pode contratar vários grupos com esse tipo de dinheiro. Hanju diz que é verdade, mas nenhum deles será tão forte quanto o corpo nuvem de sangue. Han pergunta o que acontecerá se ela ainda se recusar. Hanju diz que um membro de seu corpo já deve ter chegado ao Monte Xinjiang agora. Ela está tentando dos 2 lados. Han pergunta com impertinência, e ela grita enquanto Hanju e seu companheiro cospem sangue. Han quer que sejam honestos e saibam qual é a oferta real. Hanju diz que são vagabundos que vendem sua força para quem pagar mais. Seu mestre será aquele que pagar um único yang a mais, ela diz. Han diz que o membro do corpo de Hanju também deve estar dizendo a mesma coisa no Monte Xinjiang. Han acredita que a seita Xinjiang já é superior a eles, e se eles também contrataram os vagabundos, isso lhes dará uma vitória garantida. Ela quer dispensá-los, mas não sabe quando um conflito pode estourar, então ela precisa de toda a ajuda que puder obter. Han ordena que Zhanghua vá se encontrar com os vagabundos para negociar. Agora vemos 2 homens reclamando de sua reunião de negócios com o clã do Trovão. Eles estão negociando muito duro. Um dos homens diz que está completamente exausto toda vez que faz negócios
negócios com o clã. Eles se perguntam quanto mais o clã precisa espremer deles para ficar satisfeito. Eles não conseguem acreditar que o clã está sendo tão mesquinho quando já tem 2 depósitos cheios de grãos. Os ricos são sempre assim, eles dizem. E como sempre, observando-os e tramando à distância, está Piu-Wo, enquanto aguarda o retorno do corpo nuvem negra. Meriang boceja. É exaustivo equilibrar-se entre a seita M e a seita Xinjiang. Ele acha que talvez seja a hora de pensar na aposentadoria depois que tudo isso acabar. Finalmente, Daioshi retorna e diz que teria voltado mais cedo, mas viu um rosto familiar. Daioshi diz que contou a Meriang sobre ele da última vez. A pessoa que conheceram por coincidência e viajaram juntos durante o caminho. O homem chamado Piu-Wo. Meriang diz que se lembra, e Daioshi pergunta se isso o incomoda. Meriang diz que por algum motivo isso incomoda, mas pode ser por causa da situação com a seita Xinjiang e a seita M. Daioshi diz que se os sentidos de Meriang têm um mau pressentimento sobre isso, não deve ser levado de ânimo leve. Daioshi então diz que há 3 membros que podem contar a ele, já que também está curioso sobre ele. Meriang diz que acha isso uma excelente ideia. Em seguida, vemos Janghua e Yang se encontrando com os discípulos da seita M. Meriang os recebe e pergunta se a chegada direta dos grandes discípulos da seita M é uma confirmação de que a seita M está disposta a fazer um acordo. Janghua diz que se Meriang está tentando enganar sua seita com força medíocre, eles farão com que o corpo nuvem negra pague caro, mesmo que tenham que adiar a guerra contra a seita Xinjiang. Meriang sorri e os convida para dentro. As negociações começam e Janghua acha que Meriang está louco por querer direitos comerciais além da Grande Muralha. Ela diz que um vagabundo deve agir como tal e receber ouro como pagamento. Janghua diz que Meriang está sendo ganancioso demais, mas Meriang não concorda. Ele diz que está bem dentro das possibilidades se a seita M se tornar a governante de Sichuan. Janghua está começando a ficar cansada de Meriang e quebra a mesa com raiva, incapaz de conter sua ira, pois sabe que Meriang tem a vantagem. Nesse caso, Meriang desiste dos direitos comerciais e não pedirá os 500.000 yangs de ouro. Ele diz que nem pedirá compensação pela mesa e xícara que Janghua quebrou. Meriang pergunta se eles podem, em vez disso, ajudá-los a se estabelecer perto do Planalto Ocidental. Janghua pergunta se era isso que Meriang estava buscando desde o início, um lugar para se estabelecer. Meriang diz que, como Janghua sabe, eles são um grupo de vagabundos e nenhuma seita quer que eles se estabeleçam perto delas. Janghua diz que o mesmo vale para a seita dela. Meriang diz que é por isso que está sugerindo que eles se estabeleçam perto do Planalto Ocidental, longe da seita M. Ela pergunta se eles podem permitir algo assim. Janghua leva um segundo para pensar e acredita que eles são indispensáveis para eles a curto prazo. Se ela aceitar, eles podem se tornar um fardo no futuro. No entanto, se os usarem como escudos humanos, suas forças diminuirão e não restará muito deles. Ela acha que fornecer um lugar para os poucos que sobrarem se estabelecerem não é difícil. Eles podem ser descartados quando se tornarem um problema. Muito bem, então aceitamos sua proposta, diz Janghua. As negociações estão concluídas. Então Meriang diz que está animado, pois acredita que as coisas não teriam corrido tão bem se ele estivesse negociando com a seita Xinjiang. Meriang pergunta se devem escrever um contrato, mas Janghua diz que não é necessário. Eles vão cumprir a proposta em nome da seita M. Meriang pergunta se eles agora vão voltar para a seita M e oferece um quarto se eles quiserem ficar por um dia. Janghua diz que ficarão no salão dos 100 seguidores, já que o jovem mestre lá é sua sobrinha. Então Hanju interrompe e diz que tem notícias urgentes. Meriang se zanga e pergunta o quão urgente podem ser as notícias para ela entrar assim. Hanju diz que o líder jovem do clã do Trovão foi assassinado. Meriang pergunta como o assassino foi capturado. Não parece que tenha sido, e Meriang acha que o clã do Trovão está certo de que isso é obra da seita Xinjiang. Hanju diz que na seita Xinjiang, o líder Tai chega sem aviso prévio. Os discípulos da seita Xinjiang não têm ideia do que está acontecendo porque o clã chegou armado. O líder da seita Xinjiang se encontra com Tai e pergunta o que está acontecendo. Tai diz que veio perguntar a mesma coisa. O líder da seita Xinjiang diz que precisa ouvir a história completa sobre por que Tai trouxe um caixão. Tai diz que dentro deste caixão está o cadáver de seu discípulo, o jovem líder do clã do Trovão, Nam Hosan. Olhe para as feridas deste rapaz, diz Tai. Sem dúvida, essas são as feridas causadas pelas 72 ondas de espada da seita Xinjiang. O líder da seita Xinjiang começa a suar, pois são feridas genuinamente causadas por essas 72 ondas de espada. Tai pergunta ao líder da seita Xinjiang se ele continuará negando após ver o corpo. Seu discípulo claramente faleceu devido às 72 ondas de espada da seita Xinjiang. A única explicação plausível é que a seita Xinjiang é responsável. Tai acredita que eles podem ter percebido que o casamento com o salão dos 100 seguidores era uma estratégia para apoiar a seita inimiga. Ele tem certeza de que a seita Xinjiang agiu primeiro depois de perceber isso. O líder da seita Xinjiang implora para que Tai se acalme e promete investigar o assunto. No entanto, Tai questiona como ele poderia ficar calmo quando seu discípulo morreu devido a
técnica de espada da seita Qin Chang. Aqui está a evidência, diz Tai. Então, o que você tem a dizer? Tai exige uma explicação imediata do líder da seita Qin Chang. O maior guerreiro da seita Qin Chang já ouviu o suficiente. Como você ousa agir assim depois de vir à seita Qin Chang sem aviso prévio? Ele questiona. Ele considera isso imperdoável. Ele se lança contra Tai e o atinge com a técnica da espada Tempestade de Trovão. Você acha nossa seita tão insignificante a ponto de nos acusar de maneira tão escandalosa? Ele pergunta. O líder da seita Qin Chang está desapontado com o maior guerreiro por seu ataque. O maior guerreiro se afasta e afirma que ele só seria um motivo de zombaria se fossem levados a sério. Ainda não é tarde para entender o que está acontecendo depois de neutralizá-los. O líder da seita Qin Chang nota que seu irmão júnior mudou, tornando-se violento e imprudente, apesar de seu passado frio. Os discípulos da seita começam a verificar Tai. Tai pergunta ao líder da seita Qin Chang se esse era o objetivo da seita Qin Chang, usar a força para suprimir qualquer forma de objeção. O líder da seita Qin Chang não consegue responder e instrui seu irmão júnior a conversar com Tai quando ele acordar, oferecendo abrigo nos guerreiros do clã do Trovão. O líder da seita Qin Chang diz ao seu discípulo, Chung, para investigar Chengdu, pois algo parece errado lá e ele quer saber o que está acontecendo. De volta a Chengdu, vemos dois homens conversando no corredor. Um deles se pergunta se a seita Qin Chang realmente matou Nam Hossan. Dizem que vestígios de artes marciais podem ser facilmente falsificados, mas o outro argumenta que quanto mais avançada a arte marcial, mais distintos são seus traços. Vestígios de uma arte marcial como as 72 ondas de espadas não podem ser imitados. Talvez a seita Qin Chang seja realmente culpada pela morte de Nam Hossan. Eles temem que dessa forma, uma onda de violência possa assolar Chengdu. Mal sabem eles que acabaram de passar pelo quarto do verdadeiro suspeito. Sentado à mesa estava Piu Wall. Lady Wu entra e questiona como ele conseguiu isso. Fazer o quê? Piu Wall responde. Matar o jovem senhor Nam Hossan do clã do Trovão. Ela pergunta a Piu Wall o que ele fez para enfurecer o líder do clã do Trovão e acusar a seita Qin Chang. Piu Wall age como se não soubesse e pergunta quem sabe. Lady Wu fica confusa e pergunta se ele não foi o responsável pela morte. Por que isso importa? Diz Piu Wall. O mais importante é que ele está morto, não acha? Piu Wall segura o queixo de Lady Wu e se inclina para beijá-la. Ela concorda com ele, mas se afasta. Ela diz que será difícil encontrá-la por um tempo porque recebeu uma convidada importante. Piu Wall pergunta quem é, e Lady Wu diz que já mencionou que a primeira discípula da seita M, Jianghua, é sua tia. Ela veio para o salão dos 100 seguidores junto com sua irmã júnior, que tem uma personalidade bastante exigente. Então Lady Wu precisa cuidar pessoalmente dela. Piu Wall pergunta a Jianghua o que está fazendo em Chengdu, e Lady Wu diz que ouviu dizer que Jianghua está lá para contratar um grupo de vagabundos chamado Corpo Nuvem de Sangue. Ela ouviu dizer que eles são muito poderosos entre os grupos de vagabundos, e aparentemente o líder deles é muito inteligente. Piu Wall pergunta quando Jianghua vai voltar para a seita M, e Lady Wu diz que acha que ficará no salão dos 100 seguidores por um tempo. É um prazer ver minha tia, mas ter que ver aquela irmã júnior dela que não suporto deixa um gosto amargo, diz Lady Wu. Ela sai, e Piu Wall fica se perguntando se pela irmã júnior de Jianghua, ela quis dizer Yang. Ela era fria e ameaçadora, e ele acha que pode encontrá-la novamente enquanto fica em Chengdu. Ele tem certeza de que a seita Qin Chang também está em alvoroço agora que Nam Hossan está morto. Ele diz a si mesmo que terá que esperar um pouco mais. Somos apresentados a um flashback da técnica das 72 ondas de espada sendo ativada e executada magistralmente por Piu Wall. Os discípulos da seita Qin Chang chegaram à cena do crime e estão procurando pistas. Eles estão chocados ao ver que as pegadas sem dúvida pertencem à técnica de sua seita. Chung se pergunta se isso poderia ter sido feito por um estranho, mas seu companheiro acredita que seria quase impossível para um estranho aprender uma técnica secreta que apenas alguns dentro da seita aprenderam. Chung menciona que uma transcrição vazou uma vez, mas a transcrição continha apenas os movimentos da espada. O companheiro de Chung diz que se eles não aprenderam a técnica de cultivo da seita, uma única pessoa não seria capaz de extrair nem metade de seu verdadeiro poder. Chung então pergunta se ele acha que foi a seita que fez isso, e o discípulo da seita Qin Chang diz que isso mudaria as coisas. Eles seriam capazes de criar uma técnica de cultivo revertendo os movimentos. No entanto, considerando sua eficiência, seria melhor criar uma nova arte marcial nesse ponto. Eles percebem que não conseguirão chegar a uma conclusão e decidem descobrir como o assassino se infiltrou em vez disso. Enquanto eles estão refazendo os passos do assassino, Chung se pergunta se poderia ter sido o assassino que viram há 7 anos, mas ele descarta rapidamente essa ideia, pois tem certeza de que ele está morto. Eles deixam a cena e estão a caminho da estalagem para descansar. No caminho para a estalagem, eles encontram a seita M. Ambas as seitas se irritam quando se encontram. Chung diz,
Faz um tempo, Janghua. Que restos você veio mastigar até aqui? Eles discutem por um momento, e então Yang sugere que eles se retirem por enquanto. Janghua a manda calar a boca, já que não quer dar as costas para esses bastardos da seita Qin Chang. Você matou o jovem líder do clã do Trovão sabendo que ele estava prometido à jovem líder do Salão dos 100 Seguidores? Pergunta Janghua. Ela então diz que está impressionada porque eles jogaram sua humanidade fora tão facilmente. Chung diz que ela não tem moral para falar, já que investiram 7 anos para matar o discípulo mais promissor deles. Yang sabia que isso acabaria assim, e se pergunta onde tudo deu errado. Ela lembra que foram eles que começaram isso, mas na verdade não achavam que o assassino mataria Wu Gun. Ela diz que ele está morto há muito tempo, mas ainda estão presos em suas mãos. Ela se pergunta quem ele é e fica com um olhar frio enquanto pensa nisso. Mas ela não vê ninguém, então ela pensa que pode ter se enganado. Seus sentidos estão afiados como sempre. Piu Wou pensa consigo mesmo. Ele precisava de uma fagulha apropriada para acender o fogo do conflito, mas os grandalhões já se reuniram. Não é um começo ruim, ele pensa consigo mesmo. A história continua em uma noite estrelada em Chengdu. Hanju pergunta a Piu Wou onde ele esteve o tempo todo. Ela diz que parece que ela tem esperado para sempre. Piu Wou pensou que estava se encontrando com Hanju sozinho, mas acaba também encontrando Meriang e Dayoshi. Eles jantam juntos, e Meriang se apresenta como o capitão do corpo da nuvem negra. Meriang diz a Piu Wou que ouviu muito sobre ele. Ele também diz que Hanju mostrou grande interesse nele, então ele quis conhecê-lo pelo menos uma vez. Agora que os dois estão se encontrando frente a frente, Meriang pode ver como Piu Wou é forte. Meriang diz a Piu Wou: embora você esteja escondendo essa energia intensa muito bem ao chamar a atenção para seu traje e aparência chamativa, você não pode esconder tudo. A energia que escapa de você é anormal. Hanju está se sentindo bem com a interação até agora. Meriang diz que vai direto ao ponto e tenta recrutar Piu Wou para o corpo da nuvem negra. Ele diz que as pessoas só os veem como um grupo de vagabundos, mas ele tem um sonho. O sonho de Meriang é fazer com que o corpo da nuvem negra seja reconhecido como uma seita. Para fazer isso acontecer, ele sabe que precisa de todas as pessoas capazes que puderem conseguir. Meriang diz que está disposta a oferecer a Piu Wou o que ele desejar, até mesmo Hanju e Dale. Ela mal pode esperar para ver o que acontece a seguir. Ele acha interessante que Hanju esteja agindo como se não estivesse interessada em Piu Wou quando ele sabe a verdade. Dayoshi está ansioso para ver como Piu Wou vai responder. Piu Wou diz que essa não é uma oferta atraente, e Dayoshi não consegue segurar a bebida. Ele se desculpa pela interrupção e diz para eles continuarem. Meriang se volta para Piu Wou e pergunta o que ele não gosta em se juntar ao corpo ou a Hanju. Piu Wou diz: tudo. Eu prefiro não colocar as mãos em algo que está claramente destinado a estragar. Hanju não pode acreditar que foi rejeitada assim. Há um momento de silêncio constrangedor e Meriang explode em risos. Ele diz que era só uma brincadeira. Ele se levanta e diz a Piu Wou que ele não tem ideia de quão valiosa Hanju é. Meriang oferece a Piu Wou um conselho: tente não se encontrar cara a cara com nosso corpo. Eu gosto de ter conversas, mas os outros gostam de agir primeiro. Piu Wou diz: deixe-me dizer algo também. Se você for decapitado repentinamente enquanto estiver andando pela estrada um dia, pode pensar que fui eu quem fez isso. Meriang sorri nervosamente, e Piu Wou diz que era só uma piada, mas Meriang não está rindo. Mais tarde, um discípulo retorna com uma atualização para Chung. Chung quer saber o que a seita M está fazendo. O discípulo diz que a seita M não deu um único passo para fora da sala das 100 flores. Ele diz que enviou alguns discípulos ao redor da sala das 100 flores apenas por precaução. Chung diz que eles têm que encontrar o canalha que matou o jovem líder do clã do Trovão o mais rápido possível para revelar a verdade e tomar as medidas necessárias. O discípulo diz que eles conhecem melhor os movimentos nas regiões remotas. Ele diz que tem certeza de que eles sabem quem se aproximou de todos no clã do Trovão naquele dia, já que seus olhos estão espalhados por toda Sichuan como uma teia de aranha. Chung diz que preferiria não usá-los, mas deixa a decisão com o discípulo. O discípulo diz que não irá decepcionar Chung. Chung olha para o céu noturno e pensa que mais seitas estão envolvidas nisso do que ele esperava. O clã do Trovão, o clã do Céu Dourado e até mesmo a Sala das 100 Flores. Quem sabe quantos problemas podem surgir se o assassino não for capturado rapidamente. Na rua, vemos um espião tentando coletar informações sobre Piu Wou. Ele estava certo de que tinha recebido confirmação de que ele estava dentro, mas não consegue sentir sua presença de forma alguma. O espião sabe muito bem que Piu Wou é extraordinário, mas ele não consegue acreditar que não consegue ouvir nenhum único suspiro. O espião olha pela janela e dá o sinal. O sinal é aceito e levado de volta a Yang, o vice-capitão do corpo da nuvem negra. O ninja diz a Yang que o alvo de vigilância de primeira classe não fez
fez nenhum movimento durante toda a noite, e agora que o sol está prestes a nascer, eles mudarão da vigilância de longo alcance para a vigilância de curto alcance. Bom, diz Yang, o capitão parece estar bastante incomodado com ele. Então diga-lhes para continuar vigiando-o sem baixar a guarda nem por um momento. O ninja parte para entregar a mensagem, e Yang decide voltar ao trabalho. Ele está analisando um problema com os portões no sopé do Monte Chingchang. Ele lembra que o poder do corpo da nuvem negra não pode ser usado nestes portões. Eles precisam arrastá-los até o pé da montanha para fazer uso eficaz dos seus 200 cavalos. Enquanto pensa em como poderia fazer isso acontecer, ele sente algo errado e lança adagas no teto. Ele não vê nada lá e se pergunta se está sendo excessivamente sensível. Yang tinha certeza de que sentiu algo, mas acredita que pode ter se enganado, já que está tão nervoso. Enquanto isso, na sala das 100 flores, Zhanghua diz a Yang para voltar para o Monte M. Yang pergunta por quê, e Zhanghua diz que não há mais nada para ela fazer agora que a negociação foi bem sucedida, e seria melhor que ela voltasse para Han. Yang diz que não pode voltar porque eles podem entrar em conflito com a seita Chingchang em Chengdu a qualquer momento. Yang quer ficar e apoiar Zhanghua. Zhanghua diz que na pior das hipóteses ela usará o corpo da nuvem negra como seus escudos de carne. Ela quer que Yang faça o que ela diz. Yang suspira e aceita o pedido de Zhanghua, embora claramente não queira. Zhanghua diz a Yang que ela pode partir na manhã seguinte. Depois que Yang sai do quarto, Lady Wu entra. Ela comenta que acha que Piu Wol gostaria de companhia. Piu Wol aprecia o gesto e pergunta a Lady Wu se ela viu alguém. Ela nota que sua aparência está muito mais saudável. Lady Wu confirma e menciona que ele tem sido muito útil para ela. Em seguida, revela que suspeita que o homem que viu seja o mesmo que matou o jovem líder do clã do Trovão. Piu Wol fica chocado e pergunta se ela tem certeza. Lady Wu percebe que pode ter revelado informações demais e diz que não possui provas. Ela também promete apresentá-lo a Piu Wol quando descobrir se ele é o culpado ou não. Piu Wol pergunta pelo nome do suspeito, mas antes que Lady Wu possa responder, eles são interrompidos. Os dois correm para ver o que está acontecendo e os discípulos informam que Gu está morto. Acreditam que isso seja obra da seita Chingchang. A tensão está aumentando. Na manhã seguinte, Meriang e o vice-capitão Yang dirigem-se à sala das 100 flores. Meriang informa ao seu vice-capitão que um discípulo da seita M foi encontrado morto. Ele fica preocupado por ter escolhido o lado errado na guerra. Yang diz que isso não é uma notícia terrível, já que agora podem precisar deles ainda mais. Mas o fato de haver um assassino desse nível em Sichuan é estranho. Desde a queda do grupo Blood Shadow 7 anos atrás, nenhum grupo de assassinos entrou em Sichuan. Enquanto se perguntam quem poderia ser, Meriang diz que não acredita que uma seita respeitável como a seita Chingchang teria contratado um assassino. Yang sugere que uma terceira parte pode ter intervindo. Uma pessoa vem à mente de Meriang. Ele então pergunta se o espião deles relatou algo em comum. Yang responde que o espião relatou que Piu Wol não saiu de casa há 4 dias. Yang sabe que o espião é muito talentoso, então não há dúvida em sua mente. Meriang pergunta a Yang se ele tem certeza de que não pode ter sido Piu Wol. Yang diz que, considerando as circunstâncias até agora, sim. Meriang confia em seu vice-capitão e diz a ele para pedir ao espião que pare de vigiar Piu Wol por enquanto e se concentre em descobrir os movimentos da seita Chingchang. Mais tarde, Meriang e seu vice-capitão encontram-se com Zhanghua e oferecem suas condolências. Zhanghua diz que os chamou ali hoje porque deseja que eles examinem as feridas de seus discípulos. Ela pensou que eram feridas simples a princípio, mas rapidamente percebeu que não eram. Meriang observa as feridas intrigado. São extremamente finas e afiadas. Não parecem ser causadas por uma espada ou adaga. Ele suspeita que talvez seja um fio de prata, mas por mais afiado que seja, não conseguiria cortar a pele dessa maneira. Mesmo alguém tão experiente como ele nunca viu algo assim antes. Zhanghua pergunta para Meriang se suspeita de alguém. Piu Wol vem à mente dele mais uma vez, mas ele descarta essa ideia. Ele pede desculpas a Zhanghua e diz que não pode fornecer as respostas que ela deseja. Zhanghua pergunta quando todas as forças de Meriang retornarão a Chengdu. Meriang responde que todas voltarão em 2 dias, mas a seita Chingchang estará alerta se os homens da cavalaria entrarem em Chengdu. Zhanghua diz que não se importa. Eles vão esmagá-los em um piscar de olhos. Meriang pergunta se ela está planejando lançar um ataque frontal imediatamente. Zhanghua diz que ela prometeu a Meriang o que ele queria, então ele não deveria ter medo. Ela acrescenta que prefere morrer a viver sob o mesmo céu que a seita Chingchang. Meriang e seu vice-capitão entendem, mas não percebem quem está por trás dela. À noite, somos levados ao hospital, onde vemos um dos homens de Meriang gravemente ferido. Meriang pergunta o que aconteceu, e Hanju conta que eles foram ver Piu Wol e ficaram completamente desfigurados
desfigurados. Furioso, Meriang exige ouvir toda a história. Hanju relembra os eventos e começa do começo. Hanju o viu enquanto ele comia e se aproximou dele. Pil-wol claramente queria comer em paz. Hanju disse que estava apenas verificando como ele estava e queria se desculpar por ter sido desrespeitosa durante a reunião com Meriang. Pil-wol disse que não se importava. Hanju tentou agir como se a resposta dele não a tivesse incomodado, mas a incomodou. Ela então pediu a Pil-wol que reconsiderasse a oferta de Meriang, mas enquanto conversavam, eles foram interrompidos por ela estava irritada por não estar mais sozinho com Pil-wol. Disse que estava apenas vindo buscá-la porque Meriang a queria. Então se apresentou a Pil-wol. Hanju percebeu que não tinha intenções de sair, então ficou ainda mais irritada. Tentou iniciar uma conversa com Pil-wol, mas Hanju queria que ele parasse. Pil-wol disse a que lhe daria uma chance de deixá-lo em paz e pediu que virasse antes que chegasse a 3. Pil-wol alertou que, se não o fizesse, faria com que ele não pudesse ver nada pelo resto da vida, sem perceber do que Pil-wol era capaz. Começou a se acalmar e virou antes de chegar a 3. Pil-wol pegou seus hashes e mirou diretamente nos olhos de Surpreendentemente, estava preparado e bloqueou o ataque. Então tentou um ataque próprio, mas nunca teve chance de realmente acertar. Pil-wol esquivou-se e lançou seu próprio ataque. Hanju tentou interromper a briga, pois sabia que as coisas estavam prestes a piorar, mas foi tarde demais. Foi sufocado e gravemente ferido. Pil-wol então pegou a cabeça de e enfiou os dedos em seus olhos. Pil-wol estava pronto para sair, mas Hanju não estava feliz. Ela lançou um ataque em Pil-wol, mas quando ele se virou para encará-la, ela ofereceu uma trégua. Ela disse a Pil-wol que não veio vê-lo para brigar e que já havia pago o preço por interrompê-los. Ela disse que não há mais sangue a derramar. Sem palavras, Pil-wol aceitou e se afastou. Hanju suspirou aliviada e teve uma mensagem final para Pil-wol. Ela disse a ele que ele é realmente imprevisível e, apesar de tudo o que fez, ela não podia acreditar que Pil-wol foi tão longe. Ela disse a Pil-wol para tomar cuidado, pois se continuar agindo sem cautela, não conseguirá evitar infortúnios inesperados. Sua ameaça não significou nada para Pil-wol, e ele se afastou, apenas chateado por suas roupas terem sido arruinadas, já que sua namorada do bordel as havia dado a ele depois de ouvir a história de Hanju. Meriang ficou perplexo. Ele estava furioso por ter perdido um membro tão importante em um momento tão crucial. Hanju disse que neste ponto, seu orgulho estava tão ferido que ela não conseguia suportar. Ela prometeu garantir que Pil-wol pagasse por essa humilhação. Meriang concordou, e eles seguiram caminhos separados, com Meriang dizendo que fariam sua jogada assim que se reagrupassem com o homem da cavalaria e fizessem preparativos adequados. Mais tarde, vemos Chung se encontrando com o gerente do ramo do clã ignóbil. Chung quer encontrar o culpado que matou o jovem líder do clã do trovão. O gerente diz que é tão difícil quanto encontrar uma agulha no palheiro. A única pista é que eles usam uma arte marcial da seita Xinjiang. Chung pergunta se há rumores de alguém se destacando em Chengdu. O gerente diz que há um homem chamado Pil-wol. Dizem que ele possui uma beleza que pode encantar os outros e é um mestre impiedoso cuja habilidade não pode ser descrita com palavras. Chung pergunta se isso significa que ele tem algo a ver com a morte do jovem líder do clã do trovão. O gerente diz que não sabe, mas sabe que ele se encaixa nas condições das pessoas que Chung está procurando. Chung faz seu pagamento e se afasta, enquanto o gerente reflete sobre essa interação. Ele se pergunta se Pil-wol poderia ser o culpado. Ele pega um de seus livros e procura o nome dos lobos do gerente. Não descobre muito sobre Pil-wol que já não seja conhecido. Ele se pergunta se isso realmente poderia ser o assassino que matou Nam-Ho-san. O gerente planeja enviar essa informação para a sede, para que eles possam lidar com isso. Ao fazer isso, Pil-wol terá que viver sob os olhos vigilantes do clã ignóbil, mas para sua surpresa, alguém o observou o tempo todo. Agora ele não consegue se mover, e Pil-wol pega seu livro. O fio ceifador de almas de Pil-wol é um fio feito de seu chi. O gerente se vira para Pil-wol e pergunta quem ele é. Pil-wol diz que está impressionado que o gerente o tenha investigado, diz que não faz muito tempo desde que ele entrou em Chengdu. O gerente diz que o clã ignóbil não aceitará se Pil-wol o prejudicar. Pil-wol diz que sabe, e é por isso que ele está ali. O gerente pergunta por quê, e Pil-wol diz que não gosta que suas informações se espalhem sem sua permissão. O gerente percebe com quem está falando e pergunta se é Pil-wol. Pil-wol diz que ele está certo. O gerente se pergunta por que Pil-wol está expondo sua identidade dessa forma, e se Pil-wol está tentando silenciá-lo matando-o. O gerente implora a Pil-wol que poupe sua vida, já que ninguém viu o livro ainda.
Piu Wall diz que isso é risível porque ele estava dizendo o nome de Piu Wall muito abertamente antes. O gerente começa a entrar em pânico e tenta se soltar. O gerente finalmente consegue se libertar por um momento e tenta atacar com sua mão sombria e empurrante. Piu Wall não se abala e utiliza seu fio ceifador de almas para eliminar o gerente. Piu Wall deixa o gerente sem vida e carrega seu livro para algum lugar em Chengdu. Em algum ponto de Chengdu ocorre uma explosão. Os clãs Chang e Emi estão se enfrentando. Edifícios estão em chamas e Merieng sente como se estivesse vivendo um pesadelo. Os dois clãs estão em guerra, pois ambos atingiram seus limites. Merieng e o cadáver da nuvem negra observam enquanto o dragão de fogo se reconfigura. Paul grita para que todos parem de lutar, mas é pego no fogo cruzado. O clã de Paul contra-ataca e entra na batalha. Merieng está incrédulo. Ele afirma que o clã Emi está em desvantagem porque não possui forças suficientes. Merieng não tem escolha e convoca todo o cadáver da nuvem negra. Ele está pronto para se juntar à luta. A guerra continua, e Zhanghua se junta a Zen. Ela parte diretamente contra o clã Chang. Zhanghua enfrenta Chung. Como você ousa enviar um assassino para matar meu discípulo? E como o clã Chang ainda pode se considerar um clã respeitável? Ela pergunta. Chung responde. Vocês foram os primeiros a cruzar o clã Chang e a contratar um assassino para matar Wu Gun. Diga-me, não são vocês os responsáveis pela morte do jovem líder do clã do Trovão? Zhanghua explica que ouviu o assassino e usou a técnica da espada do clã Chang. Ela então avança em direção a Chung, determinada a que um deles seja enterrado ali hoje. Chung está pronto para a batalha, e eles se enfrentam. Yang está tentando fazer a sua parte na guerra. Ela luta contra alguns discípulos do clã Chang, mas não consegue proteger a discípula que está com ela. Yang chama por sua irmã mais nova e pede que ela circule sua aura, mas a discípula está com muita dor e não consegue fazê-lo. A discípula morre e Yang desaba ao segurá-la. Yang reflete sobre como toda essa guerra foi provocada pelo clã Emi, e é por isso que ela hesitou em se juntar à guerra contra o clã Chang. Mas devido à sua indecisão, os discípulos dos clãs estão morrendo. Ela diz a si mesma que não pode mais evitar a questão. Outra explosão ocorre perto de Yang, e ele se pergunta onde estão suas forças. Mering chama Seo, um de seus membros, e diz que as coisas estão se desenrolando de forma estranha. As pessoas que foram reunir as forças não voltaram, e tudo parece forçado, como se alguém estivesse incitando as chamas. Mering instrui Seo a deixar a batalha e procurar na área, verificar se há realmente alguém assim. Seo voa sobre a guerra. Ele acha que isso é o auge da loucura. Ambos os clãs deixaram de lado o incidente de assassinato e estão se destruindo mutuamente. O capitão está certo. Deve haver alguém incitando essa situação. Ele se pergunta onde essa pessoa poderia estar, já que há batalhas em toda parte, e eles não estariam em um edifício que poderia desabar a qualquer momento. Não parece haver ninguém assim entre os que estão lutando. Ele tenta pensar com força onde essa pessoa poderia estar. Então vê a árvore que é considerada sagrada em Chengdu. É um local perfeito para observar todo o entorno. Seo pula na árvore e verifica se a pessoa está escondida lá dentro. Então, do canto do olho, ele vê alguém escondido na árvore. Alguém com uma capa de guerreiro preta e olhos vermelhos. O homem ativa suas adagas, e Seo fica impressionado com a habilidade. As adagas estão indo direto em sua direção e ele se pergunta se isso é uma técnica de espada telecinética. Ele não entende como alguém com esse nível de habilidade pode estar em Chengdu. Seo não é páreo, e agora está sendo estrangulado pelo homem enquanto luta por ar. O homem se aproxima dele e o finaliza. Em seguida, o homem volta a observar a guerra à distância, vendo que Zhanghua caiu para Chung, que está vitorioso. Zhanghua está gravemente ferida, e Yang se aproxima dela e pergunta se está bem. Zhanghua não consegue responder, e Yang a leva de volta ao quarto das 100 flores. Enquanto isso, Chung observa-o sair, e seus irmãos juniores se aproximam para ajudar, mas Chung diz que é hora de partir. Ambos os clãs retiram suas forças, já que os ferimentos de Zhanghua são graves. Isso é tudo o que o homem disfarçado Piu Wall gosta de ouvir. Na manhã seguinte, Riang é mostrado 2 cadáveres e pergunta quem matou essas pessoas. Dayoshi diz que foram mortos pela mesma pessoa. As marcas em seus pescoços são idênticas com base no tamanho e forma das feridas. O agressor provavelmente usou uma espada curta ou uma adaga. Meriang então se lembra de que as feridas de O também foram causadas por adagas. Ele chama O, e estava certo. As feridas são exatamente iguais. Meriang sabe exatamente o que isso significa. Piu Wall é o responsável pela morte do gerente do ramo do clã ignóbil e de O. Ele exige que Piu Wall seja trazido imediatamente até ele, dizendo que o interrogará pessoalmente.
novamente. De volta ao quarto das 100 flores, duas discípulas estão discutindo a gravidade dos ferimentos de Zhanghua, enquanto Yang pede que se recomponham e verifiquem as defesas do local. Ela também quer uma pomba mensageira enviada para a seita principal imediatamente, para informá-los de tudo o que aconteceu e pedir reforços. Yang acredita que as mortes de sua discípula e do jovem líder do clã do Trovão aumentaram o ódio entre os dois clãs, e que a situação saiu de controle. Ela sabe que alguém está causando intencionalmente conflito entre os dois clãs e precisa descobrir quem. Dentro do quarto, Zhanghua está deitada na cama, com ferimentos críticos. Ela não quer receber conselhos do médico e o manda embora antes de cortar sua cabeça. Depois que o médico sai, Zhanghua pensa no estado lamentável em que se encontra. Ela não quer que Yang tome a iniciativa, então precisa se recuperar rapidamente. A porta se abre, e Zhanghua acredita que é o médico novamente. Sem olhar para cima, ela manda a pessoa sair. Quando não recebe resposta, olha para cima e pergunta a essa pessoa quem ele é. Você não se lembra de mim? Ele pergunta a Zhanghua. Ele se aproxima dela, e ela pergunta se ele a conhece. Claro, responde o homem. Eu nunca esqueci você por um único momento nos últimos 7 anos. Eu me pergunto se você vai se lembrar se eu arrancar seu último olho, ele pergunta. Então, Zhanghua se lembra. É Piu Wol, aquele que deveria ter morrido quando o 6º guerreiro mais poderoso do clã Shang o jogou no abismo das serpentes. Sim, ele fez, diz Piu Wol, mas agora é hora de eu te machucar. Eu sou aquele que matou sua discípula e o jovem líder do clã do Trovão. Como você ousa matar nossa discípula? Responde Zhanghua. Você está tentando fazer um inimigo do clã M depois de matar um de nós? Você acha que é fácil continuar com o resto? Você não tem medo? Ela pergunta tudo isso sem calma, claramente sofrendo. Vocês nos fizeram assim, diz Piu Wol. Todos nós fomos suas criações. Sem vocês não teríamos renascido como assassinos. Em agonia, Zhanghua pergunta o que Piu Wol quer. Ele diz que não quer nada, apenas quer que ela saiba o que acontecerá com o clã M a partir de agora. Piu Wol diz que será bom para eles porque ele vai matar Chung do clã Chang hoje. Ele será morto por uma das técnicas supremas do clã M, o golpe perfurante da nuvem de neve. E coincidentemente, Yang também usa o golpe perfurante da nuvem de neve. Zhanghua não aguenta mais e diz que deveria matar Piu Wol agora. Piu Wol diz que o clã Shang e o clã M derramarão o sangue um do outro. Ambos terão grandes perdas. E o sangue dos monstros que se escondem nas montanhas também será derramado, incluindo pessoas como Han e o 6º guerreiro mais poderoso do clã Chang. Zhanghua quer desesperadamente se livrar de Piu Wol, mas não tem mais forças. Piu Wol diz que vai tirar todos de seus esconderijos e devorá-los. Zhanghua usa sua última respiração para chamar Piu Wol de bastardo e desmaia. Piu Wol diz: ela nunca deveria ter criado algo como ele, alguém tão aterrorizante como ele é. A história continua, onde o núcleo da nuvem negra inicia sua busca por Piu Wol, mas como sempre Piu Wol está alguns passos à frente. Enquanto eles brainstormam onde Piu Wol poderia estar, Hanju admite que se sente estúpida por ter caído pela aparência de Piu Wol, e promete desmembrá-lo viva se o encontrar novamente. Dayoshi e Hao tentam se manter produtivos, mas Dayoshi teme que Piu Wol esteja causando mais problemas. No clã Céu Dourado, presenciamos 2 discípulos dando uma pausa em seu treinamento para discutir os acontecimentos em Chengdu. Uma enorme explosão ocorre, e eles correm para investigar. Reconhecem os sons e luzes da explosão como sendo resultado do golpe perfurante da nuvem de neve, e suspeitam que a seita M tenha se infiltrado com Chung no local. Agora somos levados de volta ao momento que levou a esse golpe. Chung está praticando artes marciais, mas sua tranquilidade é interrompida por um visitante inesperado. Chung fica alerta, pois o visitante se aproximou silenciosamente. É então que Piu Wol se apresenta, e Chung se lembra de ter ouvido o nome do gerente do ramo do clã ignóbil. Chung pergunta a Piu Wol o que ele está fazendo ali no meio da noite, ao que Piu Wol responde que qualquer pessoa que visita secretamente à noite geralmente tem segundas intenções, e ele não é exceção. Chung reconhece que sua pergunta foi inadequada e questiona Piu Wol sobre o motivo de ele ter assassinado o jovem líder do clã do Trovão. Piu Wol admite o ato e pergunta a Chung se ele tinha algum rancor contra a seita deles. Chung quer saber por que Piu Wol guarda ressentimentos tanto contra o clã Shang quanto contra a seita M. Piu Wol explica que precisava do clã Shang para seu plano e por isso nutre rancor contra ambos. Chung então deduz que Piu Wol também é responsável pela morte do discípulo da seita M. Chung percebe que Piu Wol é inimigo de todos e pede mais informações sobre a identidade de Piu Wol. Piu Wol revela que é um assassino, moldado pela seita M e transformado em um inimigo público em Sichuan pelo clã Chang. Chung conecta os pontos e questiona se Piu Wol é o assassino que há 7 anos matou Wu Gunsang. Piu Wol confirma. Chung pega sua espada, alertando Piu Wol de que ele cometeu um grande erro e que poderia ter escapado se permanecesse oculto. Chung anuncia sua intenção de pôr fim à vida de Piu Wol, algo que Piu Wol desejava ouvir. Chung ataca, e Piu Wol se prepara para contra-atacar. Quando Chung avança, Piu Wol utiliza apenas um dedo para sufocar Chung
Chung com o fio ceifador de almas. Chung percebe que está em desvantagem e se despede. Piu Wall pede a Chung para cumprimentar Zhanghua por ele, e a batalha termina com uma explosão, exatamente como os discípulos viram de fora do edifício. Quando os discípulos chegam ao lado de Chung, ele utiliza seu último suspiro para dizer que criaram um monstro. Os discípulos rapidamente culpam a seita M, cumprindo o desejo de Piu Wall, e estão prontos para a vingança assim que a oportunidade surgir. A suspeita de que alguém possa estar manipulando tudo isso desaparece, já que todos estão focados em derrotar seus inimigos imediatos. Enquanto Yang caminha pelo campo de batalha, ela não pode deixar de comparar a situação a um verdadeiro inferno. Ela tenta entender como as coisas chegaram a esse ponto, mas é interrompida por Meriang, que tem informações sobre os recentes assassinatos e uma pessoa chamada Piu Wall. Voltamos à Montanha M, onde Ran lamenta a perda de Zhanghua. Ela é informada de que o assassino se chama Piu Wall, o mesmo que matou Wu Gunsang há 7 anos e que causou o aumento das hostilidades entre o clã Chang e a seita M. Ran se pergunta como Piu Wall aprendeu o golpe perfurante da nuvem de neve da seita M, e um dos discípulos menciona que um manual secreto foi encontrado com um dos discípulos que morreu na caverna. Ran sugere que Piu Wall pode tê-lo recuperado. Ela questiona por que alguém carregaria um manual secreto, mas o discípulo afirma que é apenas um mensageiro e que a confirmação ainda não foi feita. Ran decide que eles não têm escolha senão capturar Piu Wall e puni-lo por sua afronta à seita M em Chengdu. Piu Wall encontra seu velho amigo Soshu, e eles comentam sobre como o lugar não mudou. Soshu ainda é um mestre na arte de criar armas mortais. Piu Wall pergunta a Soshu como ele acha que deveriam lidar com aqueles que fazem os outros sofrerem enquanto se consideram nobres. Soshu sugere que Piu Wall os mate, e Piu Wall concorda. Ele então mostra a Soshu sua adaga em ação, eliminando os restantes dos nobres. Isso traz alegria a Soshu enquanto eles caminham pelas ruas de Chengdu juntos, e Piu Wall utiliza sua adaga para eliminar os últimos nobres restantes. Piu Wall pergunta a Soshu o que ele acha, e Soshu diz que é realmente incrível. Ele não consegue acreditar que a arma que ele fez é capaz de liberar tanto poder, graças a Piu Wall. Soshu conseguiu se vingar. Soshu então pergunta a Piu Wall se ele precisa de sua ajuda. Ele se curva para Piu Wall e implora para ajudá-lo. Agora vemos o líder do clã do Trovão, Tai, correndo por sua vida. Ele está fugindo do maior guerreiro da seita Xingqiang. O maior guerreiro ataca Tai e tira sua vida. O líder da seita Xingqiang pergunta o que está acontecendo. Ele quer saber por que o maior guerreiro acabou de tirar a vida de Tai. O maior guerreiro Miu diz que Chung morreu por causa dele. O líder da seita Xingqiang diz que Chung não morreu por causa de Tai. Miu responde dizendo que ele forneceu a causa da morte de Chung. Ele quer ter certeza de que está claro e diz que não poupará a vida de ninguém relacionado à morte de Chung. O líder da seita está incrédulo com a intensidade do intento de assassino de Miu. Ele se pergunta o que poderia ter acontecido com Miu naquela caverna 7 anos atrás, para que ele caísse tão profundamente em seus demônios interiores. Miu diz que 7 anos atrás, eles perderam Wu Gun por causa dos truques da seita M, e agora eles perderam Chung. Ele está preocupado com o futuro da seita Xingqiang. O líder da seita tenta acalmá-lo, mas Miu diz que não pode mais se conter. Ele diz que já o ouviu o suficiente e olha onde isso os levou. Miu diz para não impedi-lo. Ele não pode mais ignorar o que está acontecendo. Miu voa para longe, e o irmão mais novo do líder da seita diz que se Miu se unir a Jin, haverá grandes problemas. O líder da seita diz que Jin está preso desde a morte de seu filho há 7 anos. Ele está surpreso que não tenha havido muitos movimentos com todo esse caos. A diz que é porque ele ainda não conseguiu superar seu ódio pela seita M. Ele acha que se Jin e Miu se encontrarem e trabalharem juntos, haverá derramamento de sangue em toda Sichuan. A se oferece para investigar, pois as coisas estão muito estranhas. Ele acredita que poderá revelar a verdade. O líder da seita diz a Ha para levar alguns discípulos com ele, apenas por precaução. Ele diz que se precisar usar a força para subjugar Miu, ele pode. Também é importante ajudar Miu em sua batalha interior. À medida que Ha sai, o líder da seita diz a ele que o destino da seita Xingqiang está em suas mãos. De volta a Chengdu, enquanto revisa o livro do gerente do ramo do clã Ignóbil, ele examina as informações sobre o núcleo da nuvem negra. Ele descobre que o capitão é Meriang e que precisa ficar atento a Dayoshi e Hao. Piu Wall está impressionado com todas as informações deste livro. O clã Ignóbil é definitivamente de alto nível. Eles têm informações não apenas sobre os artistas marciais de Chengdu, mas também sobre todos os artistas marciais de Sichuan. Ele acha que memorizar tudo isso será útil algum dia. Ele olha para a guerra e pensa nas
muitas pessoas que morreram, e naquelas que provavelmente ainda estão morrendo. Mesmo com todas as mortes, ele não se arrepende do que causou. Qualquer senso de culpa deixou de existir naquela caverna subterrânea, desde o momento em que foi aprisionado. A única coisa que importa para ele é sua sobrevivência. É tarde demais para voltar atrás agora. Ele não conhece outra maneira de viver. Ele sabe que não pode desistir, não vai parar, nem mesmo se cair, ele vai continuar até o fim. Mesmo que o fim de sua vida possa estar em algum lugar entre essas chamas na sala das 100 flores, os discípulos da seita M lutam para ajudar aqueles que estão feridos, mas eles ficaram sem remédio e não têm certeza se podem conseguir mais. Yang os notifica para não se preocuparem, pois ela já chamou mais remédios e eles devem chegar ao meio-dia. Yang quer que todos se concentrem no tratamento e na recuperação, e não nos suprimentos. Meriang está impressionado com Yang. Ele está chocado por ela ter conseguido os suprimentos mesmo em uma situação tão difícil. Ele acha que ela é incrível, e acha estranho não ter ouvido falar dela até agora. Dayoshi diz que ouviu dizer que a seita M possui o melhor talento que surgiu nos últimos 100 anos. Eles geralmente mantêm um perfil baixo, e Janghua deve ter sido muito cautelosa em relação a ela, o que significa que ela teve que permanecer escondida o tempo todo. Mas agora que Janghua está morta, Yang pode usar seu talento o quanto quiser. Ela sabe como designar as pessoas certas para a tarefa certa, e é excepcional no comando de pessoas. Ele acredita que se Yang se tornar a líder da seita M, a seita M será capaz de se reerguer. Enquanto conversam, eles percebem a presença de alguém. É Han, a líder da seita M, e ela chegou a Chengdu. Os discípulos da seita M prestam seus respeitos. Meriang diz a Dayoshi que este incidente deve ser muito importante para ela se envolver pessoalmente. Yang presta seus respeitos, mas Ran claramente não está feliz. E surpreendentemente, a Lady Wu da Sala das 100 Flores também presta seus respeitos a Ran. Ran não demonstra emoção, e a Lady Wu se pergunta se cometeu um erro. Ran então diz a todos para entrar. Ela se volta para Meriang e Dayoshi, e diz que quer que eles entrem também. Meriang e Dayoshi sussurram nervosamente um para o outro, e se perguntam se é tarde demais para sair disso. Mas infelizmente não tem outra escolha. Dentro da Sala das 100 Flores, Yang informa a Ran tudo o que há para saber sobre o incidente com Piu Wu. Ran menciona o nome de Piu Wu, e a Lady Wu fica nervosa. Ran pergunta a Lady Wu se ela tem algo a dizer, e a Lady Wu pede esclarecimentos, com medo de falar. Ran agarra a Lady Wu e pergunta como ela está relacionada a Piu Wu. A Lady Wu pede desculpas e diz que realmente não sabia que as coisas aconteceriam assim. Ela só queria usá-lo, não pensou que isso aconteceria. Se você designar algumas pessoas para mim, eu o capturarei e o trarei aqui. Eu vou limpar toda essa bagunça. Ele confia em mim, então cairá facilmente em minha armadilha. Han então a agarra novamente e pergunta quem a mandou matar o jovem líder do clã do Trovão. Han pergunta por que ela não apenas viveu como uma flor entre os homens, como costuma fazer. A Lady Wu diz que cometeu um erro e viverá como uma flor a partir de agora. Yang sente algo errado e grita o nome de Han, mas é tarde demais, pois a Lady Wu está morta. Han pergunta por que alguém como ela tentaria usar a cabeça, mas Yang grita novamente, furiosa. Yang diz a Han não é como se ela tivesse feito de propósito. Ela diz que Ran não deveria tê-la matado assim, não importa quais erros ela tenha cometido. Meriang observa, impressionado com o alto nível que Yang alcançou. Ran sorri, pois Yang finalmente está mostrando seu verdadeiro poder. Ela diz que agora Yang deve aprender que, uma vez que se faz uma ou duas exceções, é preciso continuar fazendo-as. Se alguém cometeu um erro digno de morte, então deve morrer. Ran continua dizendo que Yang entenderá quando chegar à sua posição um dia. Agora pare de agir como uma criança e saia da sala e tire o corpo dela da minha vista imediatamente. Ela diz que a Sala das 100 Flores tem as mesmas raízes que a seita M, então ela os receberá novamente devido às ações de seu mestre. Yang sai da sala e Meriang percebe que Ran pode ter tido a intenção de matar a Lady Wu desde o início para subjugar a Sala das 100 Flores. Meriang sabe que Ran não é apenas a mestra marcial mais poderosa de Sichuan, ela também é muito meticulosa. Ele pensa que será mais difícil controlá-la do que o esperado. Han então chama Meriang e diz que precisa mobilizá-lo. Meriang e Dayoshi se preocupam com o motivo, e Han diz que quer que o núcleo da nuvem negra rastreie Piu Wu para ela. Mais tarde vemos dois discípulos se livrando do corpo da Lady Wu. Eles decidem deixá-la no meio da floresta, onde animais errantes podem comê-la. Eles a deixam por um breve momento antes de alguém se aproximar do corpo. É Piu Wu. Ele reúne algumas pedras para enterrá-la adequadamente. Ele fica com o corpo por um momento e diz que não vai se desculpar, pois eles estavam apenas se usando mutuamente, mas ele promete vingá-la e fazer com que aqueles que fizeram isso com ela paguem. O luto é usado para descrever o tipo mais horrível de sensação de perda no mundo. A tristeza de um pai
pai que perde seu filho. Na seita Ching Chang, Ha bate à porta da casa de Jin. O gerente de Jin pergunta o que ele precisa, e Ha pede para ver Jin. Ele diz ao gerente que a seita Ching Chang está em uma situação precária agora, e eles precisam de sua ajuda. O gerente entende e volta para dentro para chamar Jin. Ha fica pensando que depois que Wu Gun Sang foi assassinado, Jin desistiu de tudo e decidiu se isolar em sua casa. É como se esta casa desgastada refletisse o estado de coração de Jin. Após alguns momentos, Jin abre a porta da frente e cumprimenta Ha. Ha pergunta a Jin como ele está, e Jin responde que está indo bem e convida todos para entrar. Eles se atualizam, e Ha conta a Jin que o assassino que matou o jovem líder do clã do Trovão usou a técnica das 70 ondas de espada, a mesma técnica que matou seu filho. Ha tenta reunir forças para fazer uma pergunta a Jin, mas Piu Wol o interrompe e diz que sabe por que ele está ali. O assassino que matou o jovem líder do clã do Trovão é o mesmo assassino que matou meu filho, ele diz. A pergunta se isso é verdade e o que ele vai fazer a respeito. Jin começa a dizer que os pais que perdem seus filhos vivem uma vida sem vida. Então, obviamente, vou vingar meu filho. Neste dia, os sentimentos de luto de Jin se transformaram em fúria. De volta a Chengdu, Piu Wol está em pé no poço praticando com suas adagas. Mas enquanto treina, ouve alguém se aproximando. Ele se vira e vê Hanju. Ela lhe diz que ele ficou mais bonito desde a última vez que se encontraram. Hanju diz que estava se perguntando onde Piu Wol estava, e ele pergunta o que ela quer. Ele sabe que ela não veio sozinha. Dayoshi e Hao observam com interesse. Hanju diz que esta é a última chance de Piu Wol para se juntar ao núcleo da Nuvem Negra. Piu Wol pergunta o que acontecerá se ele se recusar. Hanju tenta negociar e diz que eles já sabem quem Piu Wol é e o que ele faz. Ele só precisa se esconder melhor do que está agora. Ela continua dizendo que já disseram à seita M que Piu Wol foi morto. E se Piu Wol for pego mais tarde, eles apenas precisam encobrir isso. Mesmo que a seita M descubra que Piu Wol está vivo, ele terá crescido tanto que ninguém em Sichuan será capaz de enfrentá-lo. Dayoshi então informa Piu Wol de que seu cliente é a seita M, embora Piu Wol provavelmente já tenha percebido isso. Piu Wol pergunta a Dayoshi se está tudo bem para ele trair seus clientes tão facilmente. Afinal, a credibilidade é tudo para um grupo de vagabundos. Dayoshi ri e diz que quem se importa com credibilidade hoje em dia, especialmente com tudo o que está acontecendo em Chengdu. Ele diz que não desgosta de Piu Wol e não quer matá-lo. Ele só quer que ele se junte ao núcleo da Nuvem Negra. Piu Wol leva um segundo e recusa, dizendo que a credibilidade é importante para um assassino. Hanju pensa e se pergunta se isso significa que alguém o contratou para fazer todas essas coisas em Chengdu. Piu Wol reflete sobre por que fez o que fez. Ele se lembra das últimas palavras da sua amiga caída, Min. Espero que essas pessoas experimentem a mesma emoção que eu sinto. Essa horrível sensação de impotência sendo esmagado por uma força contra a qual você não pode lutar. Então, isso atinge Hanju. Ela pergunta se o cliente dele é uma mulher. Ela diz que só pode haver uma razão pela qual um homem se lançaria em um incêndio como uma mariposa. E é quando eles estão envolvidos com uma mulher. Dayoshi diz: "Ah, uma mulher. Você é mais sentimental do que parece." Piu Wol pergunta que tipo de mulher ela é e exige saber isso imediatamente, enviando um ataque direto passando por Piu Wol. A explosão espalha fragmentos por toda parte, fornecendo uma boa distração quando olham para trás. Piu Wol desapareceu. Então, Meriang sai do esconderijo e pergunta: "Eu não disse a você que falar com ele seria inútil?" Meriang aponta que Piu Wol está em pé no telhado, à vista de todos. Meriang dá a ordem para matar Piu Wol e os homens de Yang se aproximam dele. Piu Wol estala os dedos e os elimina com seu fio ceifador de almas, dizendo: "Você trouxe muitas pessoas para matar apenas uma pessoa, certo?" Meriang responde: "Ele estava se perguntando se deveria ter trazido mais. Ele trouxe um exército inteiro para matar Piu Wol. Vocês nunca deveriam ter se envolvido na minha guerra." A história continua com dois homens conversando, e de repente há muita agitação. Eles se perguntam o que está acontecendo e veem Piu Wol sendo perseguido pelo núcleo da Nuvem Negra. Eles se perguntam por que Piu Wol está sendo perseguido porque nunca o viram antes. Os homens não têm certeza se Piu Wol está fugindo por sua vida ou se está apenas correndo com seus subordinados. Piu Wol avista os dois homens e elabora um novo plano. Ele muda de direção e vai direto para os dois homens. Surpreendentemente, Piu Wol derruba um dos homens e o outro homem começa a gritar com Piu Wol, questionando suas ações. Piu Wol responde tomando a vida dele também. Os espectadores inocentes se reúnem ao redor de Piu Wol e pensam que ele está louco. O núcleo da Nuvem Negra finalmente alcança Piu Wol e se pergunta o que ele está fazendo. Piu Wol olha para trás e vê que seu plano está funcionando. Os espectadores começam a questionar por que estão matando pessoas de forma imprudente.
Hanju e o núcleo da nuvem negra foram enganados por Pil-Wol. Os espectadores estão prontos para enfrentar o núcleo da nuvem negra, pois acreditam que estão associados a Pil-Wol. Dayoshi e Hanju agora compreendem que foram enganados. Pil-Wol conseguiu atrasar o núcleo da nuvem negra e parte, deixando-os para enfrentar os espectadores sozinhos. Hanju tenta explicar, mas Hao se adianta e diz que vai cuidar dos espectadores. Hao diz a Hanju e Dayoshi para continuar perseguindo Pil-Wol. Hanju e Dayoshi partem e dizem a Hao que ele melhor sobreviver. Hao afirma que é uma ordem que seguirá. Meriang, Hanju e Dayoshi conseguiram alcançar Pil-Wol. Eles estão no telhado observando a guerra. Ambos os lados estão lutando ao máximo para se destruir, dispostos a tomar medidas extremas. Nenhum dos lados vai parar até o fim. Meriang está chocada que um assassino tenha conseguido enganar toda Chengdu, transformando uma pequena batalha em um conflito em grande escala. Meriang pergunta a Pil-Wol se ele sequer sabe o que está fazendo. Pil-Wol pergunta se todos já saíram, inclusive aqueles que estão se escondendo. Ele diz que, embora os resultados sejam um pouco diferentes do que ele pensava, parece ser melhor do que imaginava graças ao núcleo da nuvem negra. Pil-Wol agradece a eles e diz que o campo de batalha está prestes a se tornar ainda mais bonito. Hanju já ouviu o bastante e saca sua arma. Ela envia um ataque a Pil-Wol que ele esquiva. Dayoshi decide se juntar e saca sua arma também. Vamos encerrar isso aqui, diz ele. Dayoshi envia um ataque a Pil-Wol, que também esquiva. Pil-Wol ativa seu fio ceifador de almas e envia adagas diretamente para Dayoshi. Dayoshi está preocupado, pois Pil-Wol finalmente parou de fugir e está finalmente reagindo. Dayoshi fica impressionado com os movimentos de Pil-Wol com as adagas. Dayoshi se defende o melhor que pode, mas Pil-Wol decide parar de brincar e envia uma adaga de trás para cortar o braço de Dayoshi. Dayoshi solta um grito de dor e Pil-Wol cerca Hanju com adagas adicionais. Ela não consegue acreditar que não consegue ver as adagas devido à velocidade com que estão se movendo. Hanju percebe que Pil-Wol está agindo de forma diferente, que fez quando estava lutando contra Pil-Wol. Pil-Wol está sério desta vez. Quando Hanju olha para cima, ela vê Pil-Wol olhando para Dayoshi. Ela grita para Pil-Wol parar, mas ele não lhe dá atenção, encarando Dayoshi, pronto para encerrar seu sofrimento. Meriang intervém e lança sua lança em direção a Pil-Wol. À medida que a lança se aproxima de Pil-Wol, ele agarra Dayoshi e o utiliza como escudo. O ataque de Meriang acaba perfurando Dayoshi. Pil-Wol olha para Dayoshi ferido e sai correndo. Hanju corre até Dayoshi e implora para que ele não morra, perdendo a consciência. Dayoshi diz que não vai morrer, e Hanju, em lágrimas, pede a Meriang para ir atrás de Pil-Wol e pegá-lo. Ela diz para pegá-lo e despedaçá-lo. Meriang está determinada a vingar Dayoshi e parte de longe. Enquanto isso, Han está observando a guerra com Yang e a seita M. Yang diz que eles precisam resgatar rapidamente seu aliado, a seita Qingming, e estabilizar a situação atual o mais rápido possível. Ran concorda, pois a situação está pior do que ela pensava. Ran ordena que todos avancem para a Sala do Dragão de Fogo. Na Sala do Dragão de Fogo, eles recebem um desafio da seita M. O mestre da Sala do Dragão de Fogo, Pio, sabe que estarão em desvantagem se abrir a porta. Sem paciência, Han derruba a porta. Pio a chama de bruxa, mas Han não aprecia o insulto. Pio diz a Han para acalmar suas pessoas, pois isso é um problema entre a Sala do Dragão de Fogo e a seita Qingchang. Ele diz que não é lugar para a seita M interferir. Han diz que todos sabem como a seita Qingming e a seita M estão relacionadas. E quando Pio tenta responder, Han tenta silenciá-lo, mas Pio estava pronto para se defender. Ao defender sua posição, Pio percebe que não sabia que Han era tão forte. Han perde a paciência e se prepara para dar o golpe final, dizendo que com isso tudo acabará. Mas antes que possa dar o golpe final, o maior guerreiro da seita Qingchang, Miu, bloqueia o ataque. Han não pode acreditar que seu poderoso ataque foi interrompido. Ela olha para Miu e diz que faz muito tempo que não se veem. Miu diz que pensou que se encontrariam assim novamente. Ran diz que não está feliz em vê-lo. Miu diz que esperou 7 anos para se encontrar com Ran pessoalmente. Ele diz que se seus irmãos mais velhos não tivessem rejeitado sua proposta de eliminar a seita inimiga 7 anos atrás, eles teriam se encontrado muito antes. Ran reconhece a energia de Miu e diz que ele obteve algum tipo de iluminação nos últimos tempos. Ela sente uma energia misteriosa nele que nunca havia sentido antes. Horan diz que Miu diz que simplesmente aprendeu algumas novas artes marciais. Han diz que não consegue sequer imaginar quão extensas e profundas são as artes marciais da seita Qingchang, mas mesmo assim, ela tem confiança suficiente de que conhece o suficiente sobre as artes marciais da seita Qingchang. Ela nunca poderia imaginar que a seita Qingchang escondesse uma arte marcial que exalasse uma energia tão impura. Miu diz a ela para não julgar a seita Qingchang com seus próprios critérios. O que a seita Qingchang é capaz de fazer é muito maior e vasto do que a seita M. Han diz que é tão grande que até um mero assassino poderia fazê-la de tola. Miu pergunta o que ela quer dizer com assassino. Han informa que o assassino que ele derrotou na caverna subterrânea ainda está vivo.
Ran pergunta se ele verificou o corpo dele. Miu percebe que não fez isso. Ran diz que é por isso que essa situação ocorreu. Miu pergunta se ele realmente está vivo. Ran diz que ele é o culpado principal pela morte do líder jovem do clã do Trovão. E por toda essa situação, o responsável por matar Zhang Hua de nossa seita e Chung de sua seita, foi tudo ele. Miu pergunta se Han está dizendo que estão sendo manipulados por um mero assassino. Ran diz que sim, e que eles devem resolver o problema entre eles depois de cuidarem dele primeiro. Não se sabe o que ele está planejando neste momento, mas Miu se recusa e se prepara para a batalha, dizendo que o único que ordenou o assassinato de Wu Gunsang está bem na frente dele. Ele não quer perder essa oportunidade de ouro. Ele diz que as 7 espadas da seita Qing Chang estão ajudando a Sala do Dragão de Fogo a expulsar a bruxa maligna da seita M. Enquanto Han enfrenta um exército, ela diz que ele escolheu o caminho difícil e pagará por seus crimes com a morte. Miu diz que eles se preparam para o confronto e correm na direção um do outro. Não muito longe dali, vemos Piu Wu parar de correr. Ele olha para a distância e vê Miu e Ran lutando, e Piu Wu não pode deixar de sorrir. Mais tarde, Piu Wu continua correndo. Meriang não consegue acreditar que está tendo dificuldades para alcançá-lo, mesmo a cavalo. Ele se pergunta se Piu Wu está produzindo fios com energia e então pisando neles no ar, independentemente do método que Piu Wu está usando. Meriang está determinado a alcançá-lo e matá-lo. Ele então tem um flashback de seus anos mais jovens, quando conheceu Daioshi pela primeira vez. Ele ainda está machucado pelo fato de que Piu Wu o matou. Daioshi era como seu professor. Meriang pede por um ataque, e o núcleo da nuvem da negra desencadeia suas lanças em Piu Wu. Piu Wu sente as lanças e se vira na direção delas. Eles questionam por que Piu Wu está correndo na direção das lanças como um louco, e bem diante de seus olhos, Piu Wu desaparece quando eles olham ao redor para ver para onde ele poderia ter ido. Piu Wu aparece bem acima deles quando olham para cima. Piu Wu desencadeia seu ataque. Meriang foi enganado por Piu Wu mais uma vez. Piu Wu não está mais fugindo, e ele está cercado por Meriang e o núcleo da nuvem negra. Meriang diz que vai se certificar de matá-lo com as próprias mãos. Piu Wu responde e diz que não entende. Ele pergunta se não é assim que todos vivem, se não é assim que é o Jianghu. A seita Qing Chang, a seita M. Todos vocês matam pessoas o tempo todo. Como vocês são diferentes de mim? Quantas pessoas vocês acham que a seita Qing Chang e a seita M sacrificaram para obter a reputação que têm agora? Piu Wu olha para o núcleo da nuvem da negra e pergunta sobre eles. Para manter uma organização tão grande de vagabundos, tenho certeza de que vocês mataram pelo menos 10 vezes mais pessoas do que tem aqui. Piu Wu diz que simplesmente criou uma oportunidade aqui. Ele então pergunta se a razão pela qual a situação está nesse estado não é por causa da ganância e ambição de todos vocês. Meriang fica furioso e diz que Piu Wu realmente perdeu a cabeça. Meriang então examina a adaga de Piu Wu de perto e acha que está brilhando mais do que antes. Ele se pergunta se Piu Wu infundiu energia em sua arma para fazê-la brilhar. Meriang então questiona o que Piu Wu poderia ganhar ao revelar sua própria arma. Em seguida, Meriang envia seu povo para se aproximar com base em suas energias. Ele pode dizer que um deles é definitivamente Han, a líder da seita M, mas não consegue identificar a outra pessoa com uma energia semelhante. Ele sabe que Piu Wu sempre trabalhou sozinho, então não há como eles serem seus aliados. Vemos então que é Miu, o maior guerreiro da seita Qing Chang, perseguindo Han enquanto eles lutam acima de Piu Wu e Meriang. Eles notam a adaga de Piu Wu e param sua luta, se perguntando o que é e o que está acontecendo. Yang também percebe quem é enquanto correm. Ran pergunta a Yang se ela sabe quem é. Yang diz que o assassino do mar será assassinado. Miu pensa que agora a atenção dele está em Piu Wu e não pode acreditar que ele está realmente vivo. Miu solta um grito alto que perfura a audição de todos. Miu pula para baixo e está empolgado, dizendo a si mesmo que finalmente todos se reuniram, mas eles não sabem que Piu Wu tem um plano. A perseguição continua, com todos tentando alcançar Piu Wu. Cansado da corrida, Miu pergunta a Piu Wu quanto tempo ele pretende continuar fugindo. Yang sente que algo está errado e diz a Han que eles precisam parar. Ela sabe que estão caindo na armadilha de Piu Wu, mas a determinação de Han a impede de falar. Ninguém sabe porque Han não mostrou, mas ela foi superada pelas habilidades marciais de Miu. Ela está irritada porque Piu Wu está agindo assim bem na frente dela e não pode deixá-lo viver. Se Piu Wu sobreviver, isso prejudicará a reputação da seita M, que já está à beira do abismo. Mesmo que tenha sido apenas por um segundo, ela foi empurrada por Miu. Ela pensa que precisa matar Piu Wu para ter uma verdadeira luta com Miu. Então, de repente, dezenas de flechas aparecem. Eles estão sendo emboscados por armas ocultas. Meriang questiona onde estão, já que há armadilhas por toda parte. Meriang percebe que eles estão na propriedade do clã Tang, para onde Piu Wu os conduziu. Na vila do clã Tang, a vila de seu amigo Soshu, que fica furioso por terem sido levados até lá. Então, Piu Wu aparece no telhado. Miu e Piu Wu olham fixamente.
Han interrompe e pergunta a Pilwall o que ele está fazendo. Pilwall responde: grave isso em seus olhos. Esta é a nossa armadilha inescapável. Então, um dos membros do corpo Nuvem Negra tenta se aproximar furtivamente de Pilwall para atacá-lo, mas Pilwall envia adagas ocultas em sua direção. O membro consegue se defender de algumas, mas fica muito confiante e mais adagas ocultas voam em sua direção, surpreendendo-o. Ele luta contra mais algumas, mas no final não é páreo. Outros discípulos reclamam das armas ocultas, mas acreditam que isso deveria ser esperado na vila do clã Tang. Os mercenários de Pilwall se lembram do segredo que Sochu lhes informou. Sochu também lhes disse que há armas ocultas com veneno extremamente letal. Os discípulos começam a entrar em pânico, e Yang tenta acalmá-los, mas é tarde demais, pois mais flechas ocultas surgem e começam a derrubar os discípulos. Yang os adverte para não agirem de forma imprudente. Quando um discípulo tenta fugir, ela pisa em uma placa de pressão que libera gás venenoso, e em seguida, uma multidão de serpentes aparece para pôr um fim nessa loucura. Han exige que Pilwall desça, pois ela quer enfrentá-lo cara a cara. Pilwall responde: espere, o melhor está guardado para o final. Mas Miu não está disposto a esperar, pois as serpentes se aproximam dele e ele as elimina. Ele diz a Pilwall que é ele quem cortou os balanços da seita Xinjiang, e agora está pronto para fazê-lo pagar com a vida. Pilwall pergunta: pagar com minha vida? Você não me fez pagar por isso há 7 anos? Pilwall diz que não tem mais dívidas a pagar neste mundo corrupto. Tudo o que resta é cobrar dívidas. Pilwall pula do telhado em direção a Miu, pronto para enfrentá-lo cara a cara. Miu diz a Pilwall que ele mudou muito desde a última vez que se encontraram, exceto pelos olhos. Pilwall responde que ele ainda é o mesmo, exceto pelos olhos. Miu saca sua espada e diz a Pilwall que não o deixará escapar desta vez. Miu realiza seu golpe Azure Cloud Crimson Dawn e se prepara para atacar Pilwall, que também se prepara para a batalha e se lança contra ele. Pilwall envia suas adagas na direção de Miu, que as defende com sucesso. Miu fica impressionado e diz que Pilwall não é mais apenas um assassino comum. Os dois lutam, e Miu se pergunta que tipo de 7 anos Pilwall teve, pois suas técnicas estão mais afiadas do que as de qualquer mestre marcial na província de Sichuan. Miu para e diz: tudo bem. Ele se concentra e envia um último ataque a Pilwall, desafiando-o a pará-lo. Quando Miu avança, Pilwall está preparado. Os dois colidem, e Miu sente algo. Ele sabe que Pilwall não escapará ileso após receber esse ataque, e ele tem certeza de que isso vai dividir Pilwall ao meio. No entanto, quando o ataque se acalma, Pilwall está segurando a lâmina da espada de Miu com os 2 dedos. Miu fica atordoado, e Pilwall aperta os dedos juntos, começando a quebrar a lâmina da espada de Miu. Pilwall está pronto para mostrar a Miu o que aconteceu naquela cova de cobras, e ele ativa Jade Destruction, que destroça a espada de Miu. Miu fica arrasado, pois essa espada foi passada por gerações por seu mestre, e nunca tinha sequer arranhado. Depois de uma intensa batalha, Miu grita de dor quando uma lâmina é cravada em suas costas. No entanto, a lâmina não veio de Pilwall, foi Ran quem atacou Miu por trás. Miu se vira para Ran, e ela diz que ele fez um ótimo trabalho, mas agora ela vai tomar conta e finalizar Pilwall por conta própria. Miu cospe um pouco de sangue e se levanta, incapaz de acreditar que Ran o atacou por trás. Ran diz: e daí? Na luta só reconhecemos o vencedor. Você deveria se culpar por não conseguir esquivar do meu ataque. Miu diz a Han: você é a líder da seita do M, deveria se envergonhar do que acabou de fazer, com todos assistindo. Ran responde: eles só viram uma coisa aqui. O momento em que a seita M, o vencedor final, começou a governar a província de Sichuan. Mesmo que tenham visto algo diferente, só poderiam falar disso no mundo após a vida. Miu grita e pergunta se ela realmente acredita que a seita M vai continuar. Ele diz que a seita M está enfraquecendo, e que isso é tudo por causa dela. Han pergunta se ele já terminou de falar, ataca-o novamente e diz que ele deveria apenas se preocupar com a seita Xinjiang, pois ela fará a seita M durar para sempre, enquanto a seita Xinjiang, que perdeu seu pilar conhecido como Miu, desmoronará pateticamente. Miu cai, e os discípulos da seita Xinjiang ficam sem palavras. Han se vira para Pilwall e diz que, em certa medida, ela está grata porque eles causaram um grande alvoroço, e foi graças à contribuição de Pilwall que uma oportunidade inimaginável foi criada. Agradecendo por isso, ela diz: vou te conceder uma dor que você não esquecerá nem na morte. Enquanto os dois se preparam para a luta, Pilwall diz: se não fossem suas ambições gananciosas, eu teria vivido como uma pessoa normal, vagando pelo mundo. Eu realmente preferiria ter vivido minha vida como uma pessoa normal. No entanto, suas ambições gananciosas me transformaram em um assassino. Pilwall começa a avançar em direção a Han e diz: olhe para mim. Veja como o monstro que você criou é horrível e como ele se tornou grandioso. Eles se enfrentam e trocam golpes pesados. Yang teme pela sua mestre, mas Ran ri. Ela diz a Pilwall que ele não tem chance de vencer neste nível. Ela saca sua lâmina dourada e ataca Pilwall, causando uma enorme explosão.
Piu-Wol tenta resistir à explosão e fica de pé, empunhando seu fio devorador de almas. Han tenta atacar novamente, mas agora está sendo dominada por Piu-Wol. Han se recupera e pergunta a Piu-Wol se isso é tudo o que ele tem. Piu-Wol olha para baixo e diz: "Vamos descobrir." Ele envia seu fio devorador de almas pelo solo e agarra a perna de Han. Han sabe que está em apuros agora. Piu-Wol se lança em direção a ela com seu ataque mente ágil e Black Lightning ativado. Ele pensa que se usar o ataque mente ágil para aumentar sua capacidade de pensar rapidamente ao máximo, e o Black Lightning para aumentar suas habilidades físicas ao máximo, ele pode se mover na velocidade do som. Piu-Wol envia Han voando para trás e fica sobre ela enquanto ela fica indefesa. Yang chama pela sua mestre enquanto rasteja pelo chão, sem entender o que acabou de acontecer. Han se pergunta o que a atingiu. Ela nem mesmo viu o ataque de Piu-Wol. Ela não consegue acreditar que foi derrubada com um único ataque. Han se pergunta se foi realmente por acaso que ela lutou de igual para igual com Miu, o maior guerreiro da seita Ching Chang. Ela se pergunta que tipo de monstro eles criaram. Nesse ritmo, ela sabe que vai morrer como Miu. Han chama por Yang e ordena que eles matem Piu-Wol. Eles claramente temem o desafio, mas não vão se opor a Han. Piu-Wol diz: "Você quer sacrificar a vida de duas pessoas apenas para salvar a sua? Você acha que vou deixar uma chance assim passar?" Ele avança novamente em direção a Han e passa rapidamente por Meryang, indo em direção a Yang e Han. Han, desesperada por sua vida, tenta atacá-lo, mas Piu-Wol impiedoso segue em frente. Isso choca Yang, que não entende por que Piu-Wol não a retaliou. Yang não entende por que Piu-Wol passou por ele sem revidar. Piu-Wol não para e corre direto para Han. Ela está chocada, pois Piu-Wol não revidou. Quando Piu-Wol se aproxima de Han, ele a encara. Enquanto olha para baixo, Han o chama de bastardo. Yang sabe o que está prestes a acontecer e grita para Piu-Wol parar. Para o seu ataque final, Piu-Wol se transforma em uma cobra e envolve Han. Quando Han abre os olhos, Piu-Wol a deixou em um monte de cobras. Han olha para Piu-Wol e diz: "Se não fosse por você, Sichuan teria sido meu." Finalmente, Piu-Wol desce e põe um fim em Han. Ele então fica de pé sobre o corpo sem vida de Han e pergunta se aquilo é tudo o que ela tinha a dizer em suas últimas palavras. Em suas últimas palavras, ele diz a ela para desaparecer de sua vida para sempre. Piu-Wol olha para baixo para Han, enquanto o grupo Blood Shadow finalmente é vingado. Yang e Meryang não têm certeza do que esperar em seguida, e os discípulos da seita Ching Chang se recusam a deixar o lado de seu mestre caído. As duas partes param de lutar, pois não podem acreditar que Han realmente se foi. Todos se perguntam quem é Piu-Wol e de onde ele veio. Eles questionam se ele é sequer humano porque derrotou Han com tanta facilidade. Piu-Wol então percebe que todos estão assistindo, e quando se vira para os discípulos, eles gritam e caem no chão. Não há como derrotá-lo, pensam eles. Uma das discípulas fica tão assustada que foge. Yang sabe que todos estão em apuros. Todos foram superados por Piu-Wol, o assassino que todos odiavam, que derrubou os líderes da seita M e da seita Ching Chang em um instante. Ele assumiu o controle total de Sichuan. Yang se pergunta qual é a melhor opção para a seita M daqui para frente. Enquanto ela pensa, Piu-Wol se vira para encará-la, e eles se olham nervosamente. Ela está prestes a dizer o nome de Piu-Wol quando é interrompida por um grito alto. De volta dos mortos está Miu, o maior guerreiro da seita Ching Chang. Ele pula e está cheio de raiva. Yang e Piu-Wol se viram e se perguntam como isso é possível. Miu grita e está pronto para sua revanche com Piu-Wol. Os discípulos tentam perguntar a Miu se ele está bem, pois sua aparência intimidante é nova para eles. Os discípulos estão quase certos de que a energia sinistra que vem de Miu é demoníaca. Eles não conseguem acreditar que Miu aprendeu as artes demoníacas. Miu corre em direção a Piu-Wol, e Piu-Wol percebe que seus movimentos são completamente diferentes agora. Ele sente que os movimentos de Miu são semelhantes. Os discípulos da seita Ching Chang imploram a Miu que pare devido ao medo, mas ele não ouve. Piu-Wol nota que Miu está muito mais rápido do que antes, e não há falhas em seus movimentos. Piu-Wol também se pergunta se Miu aprendeu as artes demoníacas, mas ele sabe que Miu não está em seu estado mental certo. A energia demoníaca o dominou. Piu-Wol ativa seu fio devorador de almas e mira adagas em Miu. Piu-Wol inicia o ataque e agarra Miu. Miu fica furioso e cai no chão. Mesmo com suas novas habilidades aprendidas, Miu não foi páreo para Piu-Wol. Miu começa a perder a consciência novamente, tossindo sangue. E assim, Miu cai perante Piu-Wol novamente. Piu-Wol olha para baixo para Miu, e alguém se aproxima de Piu-Wol. É Ha da seita Ching Chang. Sem dizer uma palavra, ele pede a Piu-Wol que pare. Piu-Wol olha para baixo para Miu e o ouve grunhir. Ha se apressa para verificar Miu, que cospe mais sangue. Miu começa a falar e diz: "Ei!" Ha o interrompe e pergunta por que ele aprendeu as artes
demoníacas. Com suas últimas palavras, Miu diz que tudo foi pelo bem da seita Ching Chang. Ha diz ao falecido Miu que isso foi tão tolo, e a honra da seita Ching Chang, que ele tanto tentou proteger, agora foi perdida devido a essas artes demoníacas. Miu nunca deveria ter pego o livro da escola dos 9 demônios da caverna subterrânea. Com Han e Miu ambos partidos, os discípulos ficam sem rumo. Miu da seita Ching Chang aprendeu as artes demoníacas, e a seita M traiçoeiramente apunhalou a seita Ching Chang pelas costas. Eles não conseguem acreditar que mesmo depois de tudo isso, eles ainda não conseguiram derrotar um único assassino. O fluxo em Sichuan será alterado a partir de agora, e tudo isso é por causa de um assassino. Enquanto a poeira baixa, Piu Wol avalia os danos. Ha não tem nada a dizer e olha para baixo para Miu. Yang sabe que precisa tomar uma atitude e caminha em direção a Piu Wol. Yang se aproxima de Piu Wol e diz: Piu Wol, se você permitir, a seita M gostaria de levar o corpo de nossa líder da seita de volta à montanha M. Os discípulos da seita M não concordam com a trégua de Yang, mas ela se vira para eles para silenciá-los. Ela enfrenta Piu Wol novamente e pensa que ninguém pode insistir em vingança nesta situação. Ela sabe que eles têm que encontrar uma maneira de preservar suas vidas. Então Ha se levanta e diz que eles também gostariam de recolher o corpo de Miu e se retirar. Todos estão chocados que Ha, o executivo da seita Ching Chang, está abaixando a cabeça, porque continuar uma luta que perdeu toda a justificação tornaria impossível para os dois clãs se recuperarem. Todos se perguntam se Piu Wol mostrará misericórdia a eles. Piu Wol pensa e diz que se ele os deixar partir, eles provavelmente vão planejar sua vingança, assim como ele fez na época. Yang jura pelo nome da seita M que eles não buscarão vingança contra ele, e Ha faz a mesma promessa. Piu Wol leva um segundo para analisar ambas as ofertas, olha para o céu, e seus olhos brilham intensamente em busca de um novo começo. Com isso, Piu Wol concede permissão para que eles partam. Com esse incidente, toda Sichuan caiu em uma recessão. A seita M e a seita Ching Chang, que estavam lutando tão arduamente pelo poder, pararam suas atividades. Outros clãs também se fecharam e se concentraram em recuperar suas perdas. Numerosas pessoas sofreram grandes perdas, mas ninguém ousou sonhar em buscar vingança contra Piu Wol, que virou uma lenda conhecida como o Ceifador. Bem pessoal, por hoje é isso. E hoje a meta vai ser diferente. Se esse vídeo bater 5.000 curtidas e 200 comentários, eu vou soltar a obra do bandido que vira professor e se vinga dos valentões que cometem bullying com os mais fracos. Um vídeo com duração de mais de 3 horas, uma obra que vai abalar o emocional de vocês. Espero que tenham gostado, e fui.